Olá pessoal, boa tarde. Entrando pontualmente ao meio-dia, esperando a turma chegar, né? Informando aí vocês que a gente começou o nosso bate-papo de hoje. Quero dar boas-vindas às pessoas que estão chegando aí. Sempre um prazer receber vocês, a gente poder conversar, fazer esse diálogo com muita qualidade. Gente de vários lugares, gente muito querida, né? Gente que eu conheci aqui por esse trabalho, gente que eu já conhecia antes e que agora tenho o prazer de poder ver todos os dias aqui. E como vocês já sabem, a gente começa fazendo pedidos, né? O pedido inicial é que vocês curtam a nossa live e que encaminhem para os amigos de vocês. Significa dizer o quê? Tem uma setinha aí que vocês convidem outras pessoas para assistirem e a gente possa criar a partir daí um maior número de seguidores, de audiência, né? A gente tem tido um crescimento muito legal, muito bacana. O fenômeno que a gente tem visto aqui de crescimento dessa live, de crescimento desse diálogo, tem sido uma coisa muito legal, muito divertido para mim, particularmente, poder fazer. Eu estou só arrumando a luz aqui, gente. Particularmente muito positivo para mim observar esse processo e ver como essas coisas estão se desdobrando, né? Hoje a gente tem como objetivo fundamental duas questões, né? A primeira é o encerramento da novela que ocupou muito tempo dos nossos diálogos aqui, da nossa live cotidiana, que foi o embate entre o presidente Bolsonaro e o ministro Luiz Henrique Mandetta, né? Isso terminou ontem com a demissão. Eu fiquei muito feliz, inclusive, com o fato de que algumas pessoas conversaram comigo aqui pelo Instagram, outras pelo WhatsApp, informando que a gente tinha acertado bastante na nossa análise da hora do almoço e que o cenário que nós havíamos definido para vocês foi se consolidando no decorrer do dia. Então eu queria agradecer essas pessoas que deram esse feedback positivo para a gente e queria agradecer também a todos que têm compartilhado o nosso conteúdo, que têm seguido o canal no YouTube, né? Vamos lembrar, todas as lives que a gente faz aqui ao meio-dia, que tem normalmente uma duração média de 45 minutos, porque a gente gosta dessa ideia de privilegiar quem está assistindo com a possibilidade de poder fazer perguntas. Todas as lives que a gente realiza aqui depois são vinculadas ao nosso canal no YouTube. Então a gente tem lá Creomar de Souza no YouTube. E se você tiver o interesse de posteriormente assistir aqui ou indicar para algum familiar que não tem Instagram ou que não possa assistir isso ao meio-dia, você pode depois assistir no YouTube, né? Então eu queria agradecer as pessoas que têm dado coraçãozinho, têm convidado os amigos, têm expandido. É um enorme desafio e a gente está fazendo isso de propósito, né? É um enorme desafio fazer essa lógica de diálogo sem impulsionar no Instagram, né? O Instagram e o Facebook são bastante perversos com o conteúdo orgânico. E a gente está trabalhando organicamente porque a ideia nesse momento é muito mais ter gente interessada em fazer um debate e de um diálogo de qualidade do que, na verdade, um mar de pessoas que não entendam qual é a proposta do nosso objeto aqui. E a nossa proposta é fazer uma análise dos fenômenos políticos que estão acontecendo e ajudar você e a mim também a entender as correlações e as repercussões daí derivadas, né? Então, a gente está chegando aqui a 12:04, então vou reforçar mais uma vez o pedido para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem essa live com os amigos de vocês, né? Indiquem para os colegas, indiquem para os amigos, convidem as pessoas, dá para chegar ainda no papo, né? Você pode compartilhar e enviar para a sua lista de seguidores para que eles venham participar aqui desse diálogo. E se vocês puderem, compartilhar nos stories de vocês depois o convite para participarem dessa conversa de segunda a sexta ao meio-dia, eu agradeço enormemente. Sigam então o Creomar aqui no Instagram, sigam o Creomar no Twitter, né?
Sigam a Dharma no Instagram, a Dharma no Twitter. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a Dharma é minha consultoria política. A gente tem feito um trabalho muito legal. Então, se vocês puderem dar um cliquezinho, uma curtida lá, a gente agradece, tá bom? Pessoal, vamos lá. Então, vamos começar o nosso papo. Lembrando que se você tiver uma pergunta, é só escrevê-la aí e a gente vai respondendo. Quanto mais perguntas, melhor o papo. Quanto mais perguntas, mais flui o nosso diálogo. Nosso primeiro tópico de conversa hoje, né? A novela envolvendo Mandetta e Bolsonaro acabou, né? Acabou com a demissão do ministro. Isso era bastante previsível. Se você me acompanha no Twitter, eu tenho colocado até no Stories algumas vezes aqui algumas reflexões que a gente faz, a partir de uma premissa fundamentalmente muito básica, gente. Na relação entre um ministro e o presidente da República, um dos dois é demissível. Demissível é o ministro, né? E não o presidente. Então, ontem se consolidou uma situação que a gente via no curso do tempo, que era o fato de que o desgaste relacional entre o Mandetta e o Bolsonaro chegou a um pico. Ele chegou ao pico com a entrevista do Mandetta ao Fantástico no domingo, e aí a gente tem algumas interpretações, explicações sobre isso que a gente vai desenvolvendo no curso do tempo. Mas, basicamente, qual era o grande desafio para o presidente Bolsonaro? Ele precisava unificar o discurso e a narrativa do governo acerca da pandemia. E, em algum sentido, a lógica do ministro da Saúde de negar, né, algumas das suposições e dos argumentos do presidente geravam uma dificuldade narrativa que era vista pela sociedade e, sobretudo, pela militância de Bolsonaro como um tanto quanto difusa e confusa. Basicamente, então, quando a gente relembra essa situação, o que tinha em mente? O fato de que o presidente gosta muito da ideia de que você tem respostas diretas e fáceis para perguntas complexas. E nesse aspecto, as duas respostas que o presidente queria operar nesse exato momento eram: as pessoas têm que voltar ao trabalho. A segunda, vamos usar a cloroquina, vai resolver o problema da Covid-19. Essas duas respostas não encaixavam com a narrativa do presidente, do ministro. Né? Se a gente for fazer essa lembrança no tempo, o ministro sempre foi muito resistente ao uso da hidroxicloroquina, porque o time dele no Ministério da Saúde não via evidências científicas para se basear nesse tipo de resposta. Então, o ministro foi criando uma narrativa baseada na ideia de decisão presa a evidências e à ciência, e isso foi gerando um divórcio entre ambos. O ápice disso aconteceu no domingo, quando o ministro foi ao Fantástico dar uma entrevista coletiva. Ao que me parece, o ministro já percebia que ia ser demitido, então ele quis construir uma narrativa para si próprio. E essa narrativa era no sentido de que ele era favorável a um discurso unificado, e esse discurso unificado, obviamente, foi interpretado pelo presidente da República e pelo seu grupo de apoio mais próximo como uma percepção equivocada da realidade. Qual é o resultado disso, de ontem para cá? O resultado fundamental é que Luiz Henrique Mandetta, que antes da posse como ministro era um político relativamente desconhecido, ele era conhecido no seu estado de origem, que era o Mato Grosso do Sul, onde ele foi, inclusive, secretário de saúde do estado, depois foi deputado federal por 2 vezes, se eu não me engano, não era deputado federal nesse exato momento. Ele sai disso como uma figura pública de ampla visibilidade na sociedade. E, inclusive, ontem, o seu discurso de despedida no auditório do Ministério da Saúde foi algo que não é comum na lógica de tomada de decisão da esplanada dos ministérios. O que eu estou querendo dizer? Normalmente, ministros saem não como vitoriosos, eles saem como derrotados. Isso quer dizer, o ministro é demitido, significa dizer que a agenda dele não funcionou, não prosperou, ele pega as coisas dele, põe numa caixa e vai embora sem nenhum tipo de repercussão. Só que nesse momento de muito confronto, que tem tem colocado enorme pressão sobre o presidente da República, a sociedade e uma parte considerável da mídia compraram a ideia de que Luiz Henrique Mandetta era sensato e que o presidente era insensato, né? Uma interpretação analítica dos fatos. E nessa lógica em que o ministro era sensato e o presidente insensato, a demissão do ministro foi interpretada por parte considerável da sociedade, por parte considerável da mídia, como uma ação em que o derrotado, que é o demitido, é um vitorioso. Então, o ministro fez um discurso triunfante na sua saída, dizendo: olha, lutei o bom combate,
Estou indo embora, mas de consciência tranquila, porque fiz o meu trabalho. De outro lado, o presidente Bolsonaro fez uma fala inicial, para quem assistiu ontem à tarde a sua coletiva, que foi quase simultânea à coletiva a fala do ministro Mandetta, e aí vale um elemento de análise só para vocês refletirem alguns dos elementos psicológicos que marcam o atual momento da tomada de decisão nacional. Me parece que aparentemente o ministro e o presidente haviam combinado de que a fala do presidente começaria quando se encerrasse a fala do ministro. Mas se vocês forem olhar a cronologia dos fatos, o presidente começa a falar antes do ministro terminar, né? E aí a mídia corta a fala do ministro e joga para a fala do presidente. Nenhum problema até aí, mas não deixa de mostrar que havia uma situação complexa e que, em algum sentido, Bolsonaro e o seu grupo político mais próximo enxergavam, né, no ministro Mandetta um eventual concorrente, um eventual rival em termos de presidência da República. Lembrando, essa é uma hipótese que a gente tem trabalhado com muita força nas nossas lives. A opção de Bolsonaro não é a opção para a resolução do problema imediato, que é a pandemia em termos de narrativa. A opção do presidente Bolsonaro é a opção de futuro em termos de preservação da sua capacidade eleitoral diante dos seus militantes e da população como um todo. Por isso a preocupação com a economia, por isso a pressão pela reabertura, por isso o embate com os governadores, por isso o embate com o ex-ministro da Saúde e por isso a troca, né? E aí, nesse aspecto, eu creio que vale a pena nesse aspecto a gente falar um pouquinho também das nossas impressões sobre o novo ministro da Saúde. E aqui não é um questionamento das competências do novo ministro da Saúde, que sem sombra de dúvida é muito bem sucedido no mercado privado de medicina. Ele mesmo disse agora de manhã, quando tomou posse, que não clinica há um tempo já, né? Mas tem uma trajetória de capacidade de gestão. E aí reparem um elemento específico dentro da escolha do presidente Bolsonaro, né? O perfil de Nelson Teich é completamente diferente do perfil de Luiz Henrique Mandetta. Mandetta era um político e quando surgiu a oportunidade de fazer política, ele a fez. Isso significa dizer o quê? Com uma retórica muito bem construída, consegue manejar a multidão, ele construiu uma narrativa que organicamente foi gerando em torno de si a percepção da sociedade de que ele era o homem certo para resolver o problema. Quando a gente tem de outro lado a chegada do novo ministro, e aí é cedo para falar em termos de política pública, tá? Eu não vou falar nada de política pública porque o ministro assumiu agora. Tem 40 minutos, então não dá para julgar isso em termos de métrica. Mas em termos de fala, nós percebemos que Nelson Teich tem um perfil mais tímido, é mais retraído e não tem, obviamente, a retórica do ministro anterior. Isso dentro da percepção de realidade e de desafios eleitorais do bolsonarismo é ótimo. Por quê? Porque o presidente escolhe um ministro que não faz sombra a ele, né? Esse é o ponto fundamental desse processo de escolha. Houve a percepção consensual no núcleo de tomada de decisão da presidência da República que Mandetta fazia sombra, né? E partindo do princípio que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, e partindo do princípio de que basicamente uma força bastante importante dentro do discurso bolsonarista é a ideia de confronto e da relação amigo e inimigo, nós podemos afirmar com alguma segurança que a lógica decisória do presidente, daquele núcleo ideológico que está em volta dele, não é um problema ser um núcleo ideológico, tá? Todo mundo tem ideologia. Mas esse núcleo ideológico que está em torno do presidente julgou que Mandetta era um rival em termos futuros. Então, se ele é um rival em termos futuros, qual é o ponto fundamental? A gente tem que eliminar esse rival, ele que vai fazer outra coisa. E eu preciso unificar o discurso em termos de gestão de crise. Eu trago quem para o lugar? Eu trago um ministro que tem baixo perfil do ponto de vista político e tem credenciais técnicas. É mais ou menos a mesma fórmula que o Bolsonaro tenta emplacar com o Paulo Guedes, que é um ministro técnico que vai resolver o tema. O problema é que em algum momento o ministro da Saúde vai ter que fazer política, e aí a gente torce para que ele consiga fazer política, né? E aí tem um outro componente a partir daí, que é o fato de que ao trocar o ministro no momento mais agudo da crise,
né, que a gente está vislumbrando o desgaste, de um lado, das políticas de isolamento social pelos estados e municípios, e de outro, um início de saturação do Sistema Único de Saúde no que diz respeito a leitos disponíveis para tratamento de Covid-19 em várias partes do país. O presidente dobra a aposta e diz, olha, a escolha é minha, eu escolhi, é o responsável, eu vou fazer. Né? Isso dá ao presidente a vantagem, caso o movimento dê certo, de que ele possa dizer no futuro, olha, deu certo, eu fiz a escolha, o bônus da escolha é meu porque eu sou o presidente. Vamos lembrar uma frase que o presidente disse ontem, ele disse o quê? Eu nunca vou pecar pela omissão. Entre uma indecisão e a decisão, eu vou tomar a decisão. E ele tomou a decisão, ele jogou tudo, arriscou. E isso é um elemento importantíssimo para compreender a psicologia decisória do governo Bolsonaro. Sempre dobra a aposta, sempre joga na ofensiva, nunca retroage, nunca joga na defensiva. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim que foi resolvida a questão da troca do ministro, com o discurso inicial do novo ministro da Saúde e a construção da ideia de que, olha, a novela Bolsonaro-Mandetta acabou, agora o governo unificou o discurso, o que as pessoas passaram a ter expectativa, né? Passaram a ter expectativa sobre o processo político. Normal, aí vamos lá, numa lógica normal de presidencialismo de Brasil. Você toma a decisão, resolveu o problema, o governo normaliza, abaixa a poeira e vai resolver o segundo problema. E aí vem, qual é a diferença fundamental de Bolsonaro para todos os outros presidentes da nova república? É que, diferentemente de todos os outros ocupantes do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro não gosta do consenso. Ele gosta do confronto, né? E aí, obrigado, Elisa, pelo comentário. Eu também estava bastante ansioso pela nossa conversa aqui hoje, né? Diferentemente de todos os outros presidentes da República, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Michel Temer, todos esses presidentes queriam, em algum sentido, a construção de consenso, porque consenso diminui a pressão e permite que você avance a agenda. O presidente Bolsonaro gosta do confronto, ele não gosta do consenso. Então, o que acontece? Assim que acaba a novela Bolsonaro-Mandetta, né? E aí todo mundo respira e fala, não, beleza, agora o governo unificou o discurso, o governo tem uma direção de atuação, o governo vai tratar da Covid-19, vai tratar da recessão e não vai bater em ninguém. O que o presidente Bolsonaro faz? Ele vai à CNN em uma entrevista exclusiva, logo após a posse do Nelson Teich, cerca de meia hora depois, né? Eu não sei direito quanto tempo depois, mas vamos colocar uma meia hora depois. Meia hora depois, o presidente está dando uma entrevista para a CNN dentro do palácio, uma entrevista exclusiva. Ele começa a falar e aí, de repente, ele usa uma expressão que é muito característica dele. Ele vai dizer, então, eu não vou me segurar, não. Eu queria dizer aqui, me desculpe, Rodrigo Maia, mas você está fazendo um desserviço pelo país, você quer quebrar o país. E aí o presidente passa os próximos 3, 4 minutos da entrevista batendo no presidente da Câmara. Mas batendo muito forte e para alimentar o quê? Para alimentar uma narrativa que vai diretamente para a sua militância, mas aí é a novidade. Antes o presidente fazia essas narrativas via YouTube, né? YouTube, Twitter, Facebook, mas aí durante a pandemia eles começaram a ter alguns problemas, dificuldades, foram travados em algumas questões, né? Ele fazia isso e aí ele muda a direção e fala, agora eu vou usar a mídia tradicional e vou fazer esse diálogo aqui. E ele bate forte no presidente da Câmara. Usando expressões como, por exemplo, uma expressão que me chama muita atenção e que eu anotei aqui foi dizer, então, Rodrigo Maia, você fala que não quer diálogo, mas a gente sabe que o tipo de diálogo que você quer comigo não tem. O que essa expressão quer dizer de maneira fundamental? De maneira fundamental, essa expressão quer dizer que para o presidente, aí o presidente está falando diretamente com o seu eleitorado, tá? Esquece essa ideia de que ele está falando com todo mundo, ele está falando com o eleitorado dele.
que em algum sentido pode ter diminuído nos últimos dias a partir dessa lógica confusa que envolvia o choque entre o presidente e o ministro da Saúde. Ele está falando diretamente com o seu eleitorado e está dizendo o quê? Olha, eleitor, quando o Rodrigo Maia vai aí na TV e fala que não quer conversar comigo, a gente sabe o tipo de diálogo que ele quer. E esse tipo de diálogo que ele quer, que envolve uma prática não republicana, não é o diálogo que eu quero. Eu não faço esse tipo de diálogo. Para reforçar o quê, gente? Para reforçar a narrativa de que Jair Bolsonaro é um presidente antissistema. De que Jair Bolsonaro é um presidente que está literalmente em um enfrentamento contra o sistema político, e o sistema político é, em algum sentido, tudo aquilo que ele e seus militantes disseram que era antes dele tomar posse. E exatamente por isso ele não pode fazer concessões, ele tem que partir para a ofensiva. Essa decisão gera dois efeitos na noite de ontem. O primeiro é que minutos após, o presidente da Câmara vai à TV e também diz, olha, o presidente Bolsonaro não entende o que está fazendo. Porque Bolsonaro, a expressão mais forte de Bolsonaro usada aí, e que virou lead nas comunicações foi, Rodrigo Maia está levando caos ao Brasil. E qual é o argumento do presidente ali? O argumento dizia respeito diretamente ao fato de que a Câmara dos Deputados, ao ter assumido o protagonismo de construção de medidas no combate ao Covid, tem assinado cheques em branco para estados e municípios, e esses cheques em branco geram uma fatura que a União, o governo federal, não vai ter como pagar. E aí vem, nesse aspecto, o que aconteceu? O presidente bate no Rodrigo Maia, bate nos governadores, bate nos prefeitos e bate nos deputados. Para dizer, o pessoal está fazendo caridade com o chapéu alheio. Quem tem que pagar a conta no fim do dia sou eu, e a conta é impagável. E isso alimenta um elemento que a gente tinha falado na live de ontem aqui, gente. Que é o fato de que, no fim das contas, a demissão do ministro Mandetta também obedecia a uma dinâmica econômica. E o que era essa dinâmica econômica? Essa dinâmica econômica basicamente dizia respeito ao fato de que você precisava unificar o discurso internamente dentro do governo, e uma vez que esse discurso está unificado internamente dentro do governo, você tem de fato a possibilidade de dizer, olha, a lógica de isolamento não pode durar para sempre, que é a fala do novo ministro da Saúde. 2, a gente tem que ter muita responsabilidade no uso do dinheiro. 3, tem um teto de endividamento que a União consegue dar conta nesse momento. 4, os governadores tomaram as medidas de isolamento sem falar comigo, presidente da República. Se eles não falaram comigo, e aí vamos lembrar, Bolsonaro é um confrontacionista. Se eles não falaram comigo e não pediram a minha opinião, eu não sou responsável pelo problema. Os responsáveis pelo problema são eles. Eles tomaram as decisões, eles que arquem com os efeitos das decisões. Esse panorama, então, gerou, primeiro, a reação do presidente Rodrigo Maia da Câmara, e segundo, uma reação mais tímida, uma reação mais tímida do presidente do Senado, no sentido de que ele colocou um projeto de interesse do governo sob a relatoria do Partido dos Trabalhadores. E aí a gente traz um outro ponto que vamos lembrar, gente, o Congresso se vinga, mas se vinga devagar. O Congresso não se vinga rapidamente, o Congresso se vinga devagar. E aí a gente tem, nessa percepção do Congresso de que as reações à ação do presidente são lentas, aconteceu um outro fenômeno, que é o presidente ontem fez menção a estado de sítio, e isso fez com que muitos deputados ficassem assustados. Porque muitos deputados, quase nenhum deles falou, até onde eu vi só 2 deputados se queixaram desse elemento nas redes sociais. Um foi o Israel, que fez uma thread sobre isso, sobre esse ponto específico do estado de sítio. Alguns parlamentares identificaram ali um ensaio autoritário do presidente da República.
E por que isso é importante? Porque em algum sentido, vamos lembrar, Bolsonaro sempre vai no confronto, ele sempre vai dobrar a aposta. Esqueçam a ideia de que em algum momento o presidente vai diminuir o ritmo e vai dizer, não, gente, vamos sentar aqui e vamos ver o que é bom. O presidente trabalha numa lógica que é dual. Ou você está com o presidente ou você está contra o presidente. E aí, nesse aspecto, é muito importante entender que a militância do presidente também trabalha numa lógica dual. Que significa dizer, existe o certo e errado, o certo é estar com o presidente, o errado é estar contra o presidente. E aí quando você pega a narrativa está evocando uma ideia de patriotismo, de nacionalismo, de amor ao Brasil, e isso serve para colocar qualquer decisão que seja contrária à visão do presidente como uma decisão não patriótica, não nacionalista, não engajada naquilo que seja o bem-estar do país. Nesse aspecto aí, me parece que ontem o presidente começou a unificar o seu discurso e criou um ponto de fuga quando ele colocou na sua narrativa de maneira muito forte a preocupação com a vida, com o emprego, com as pessoas e com os mais pobres, porque é onde as eleições se decidem. Né? O presidente escolheu claramente um foco de atuação, um foco de fala, e esse foco de fala é: nós precisamos resolver esse problema porque depois da pandemia as pessoas ficaram desempregadas e ao ficarem desempregadas o que a gente vai fazer? Eu preciso socorrer. Só que aí tem uma diferença fundamental entre a fala que o presidente Bolsonaro faz aqui e a fala de outros chefes de Estado ao redor do mundo. E aí é onde entra a ideia da ortodoxia econômica, né? De mesmo diante da crise não jogar tanto dinheiro assim dentro do mercado. O que acontece? Como é que isso foi feito? O presidente não diz na sua fala que para essas pessoas mais humildes o governo vai assumir algum tipo de responsabilidade para auxiliá-las. Ele diz que o governo não tem a capacidade de auxiliar essas pessoas. Né? Ele ignora, ele diz, olha, as pessoas mais humildes elas vão ter que ganhar dinheiro, como é que elas vão fazer? Ele não diz, olha, o governo vai estar lá e vai criar uma linha de crédito para auxiliar os mais humildes. Isso varre da fala. E aí, por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque isso é muito contrastante com outras falas. Com a fala do Macron, por exemplo, onde na França o governo francês vai pagar cerca de 80% dos salários, com a fala na Alemanha da Angela Merkel, onde o governo também vai pagar salário para diminuir o risco de demissão, ou a fala do Donald Trump, onde ele está mandando cheques de $1.200 para as famílias, com o nome dele, dizendo, olha, isso aqui é para você não ficar mal. Esse é um cheque, $1.200 para tentar ajudar a tua vida. Né? Essa escolha, gente, eu creio que aqui é a arena onde essa situação vai se colocar. Essa escolha mostra pra gente que a abordagem do governo sobre a pandemia é uma abordagem que em algum sentido é econômica e é eleitoral. O presidente está partindo do princípio de que a pandemia não dura até 2022, eu espero também que não dure, eu quero deixar isso muito claro, eu espero que ele tenha razão nisso. E que, passado o momento mais agudo, que podem ser as próximas 3 ou 4 semanas, né? Passado o momento mais agudo, a gente consegue ter uma retomada da vida e da economia, por assim dizer, e aí o presidente tira de escopo a sua foto do alvo da recessão. E vai dizer, olha, não fui eu quem criou a recessão. Eu falei que o isolamento social nem era tão importante. Né? Nem era tão importante. Porque eu sempre estou dizendo que os mais pobres vão ter que ir para a rua de qualquer jeito porque eles não têm dinheiro. Eles têm que se expor. Em algum sentido, você cria uma dicotomia, né, e um confronto sobre a forma como você interpreta. E aí o presidente diz, você que está em casa é a favor do isolamento porque você tem dinheiro para ficar em casa. Quem não tem dinheiro vai ter que ir para a rua. E o que a gente vai fazer se está tudo fechado? O presidente está falando diretamente com um pedaço do eleitorado que ele considera ser primordial para manter suas chances de reeleição em 2022. E nesse sentido, à medida que vai apertando o laço, né, o laço da fome, gente, as pessoas vão ficando com fome, a narrativa é bem sucedida. E aí vem um ponto importante, como combater essa narrativa? E aqui tem um comentário, né,
Um comentário da Elise, é isso, nessa fala ele assume que o governo é incompetente e que para ele os mais humildes podem se expor, adoecer e morrer, a gente precisa disputar a narrativa, né? Nesse aspecto tem um grande dilema. Por quê? Porque os campos políticos alternativos ao presidente Bolsonaro não conseguiram construir uma narrativa, né? Não conseguiram ainda identificar, na verdade eles não têm uma narrativa desde 2018, né? Desde as eleições, eles não construíram essa narrativa ainda. E aí o mais interessante é que essa narrativa surgiu dentro de um dos partidos que apoia o presidente, que é o DEM. Essa narrativa surgiu com Mandetta. Por isso tanta dificuldade do presidente em lidar com o Mandetta, né? No sentido de que o cara construiu uma narrativa que colou, tem um componente retórico que o presidente não tem e começou a bater na tecla de que, olha, vida, proteger as pessoas, cuidar das pessoas, proteger o SUS, isso colou, né? Isso colou, e à medida que isso colou, passou a assustar o presidente, né? Passou a assustar o presidente e o presidente, em algum sentido, precisava construir uma reação. Lembrando, o presidente tem direito constitucional de dar posse e demitir o ministro. O ministro é um cargo de confiança, ele não é eleito. E é isso que o presidente fez. Você pode questionar o time, né? Ontem eu estava dando uma aula de agenda crítica e planejamento estratégico. E aí, em algum momento, os estudantes falaram, professor, mas a decisão de demitir o ministro que está fazendo o trabalho no meio da crise contraria todos os manuais de gestão de crise, de gestão de risco, de planejamento estratégico. Sim, contraria todos os manuais. Mas é importante entender que a escolha do presidente não foi uma escolha de saúde pública, a escolha do presidente foi uma escolha política. Ele politizou o tema pandemia, porque ele acredita que ao politizar o tema pandemia, ele tem melhores chances de passar com menos feridas e arranhões por esse processo. Que são dois, né? Um é a pandemia, o segundo é a recessão, tá? E aí 2 comentários aqui, um comentário da Elise em que ela diz, eu diria 2016... Eu tenho que pensar um pouco. Eu acho que 2016 talvez, mas para mim é muito evidente em 2018. E queria agradecer aí a chegada. Tem gente chegando ainda na live, sejam bem-vindos. Minha amiga Nanda, que eu fiz o jabá do livro dela outro dia, tá aí. Então comprem o Meu Universo, é um livro bastante legal. Eu tenho o livro e tenho a caneca. Aqui 2 perguntas, né? Eu vou na primeira, tá? Enquanto isso eu vou beber água. A primeira pergunta. Nesse cenário, a discussão da cloroquina fica em segundo plano, né? Então, essa é uma pergunta excelente, Priscila. Nesse cenário, a discussão da cloroquina perde o foco, né? Porque, em algum sentido, os médicos nos hospitais privados e públicos estão usando cloroquina. Tá dando certo e tá dando errado na mesma proporção. A dificuldade aí, eu não sei se eu posso falar essa expressão, mas a questão fundamental da cloroquina é que você não tem métrica, não tem grupo de controle. Isso quer dizer, não tem uma galera tomando cloroquina e uma galera tomando comprimido de farinha, e aí você define se funciona ou não. Não tem essa métrica. Então, a galera tá tomando, já é fato consumado, né? Hidroxicloroquina, azitromicina, os médicos estão colocando tudo porque tem que tentar salvar a vida. O fato fundamental é que a medida... Para que cabia a hidroxicloroquina no embate Mandetta-Bolsonaro? A hidroxicloroquina era uma espécie de teste de lealdade que o presidente Bolsonaro impunha ao ministro da Saúde. Quando ele forçava a barra em hidroxicloroquina, quando ele forçava a barra em andar na rua, era um teste de lealdade. Ele queria saber se o ministro estava com ele ou não. E à medida que o ministro parecia reprovar, porque ele não queria colocar em risco sua própria reputação, o presidente foi subindo o tom. O desafio aí é saber... o Tait tem 2 horas de ministro da Saúde. A gente vai ter que observar nos próximos dias se o presidente continua fazendo aparição pública e se o presidente continua falando de hidroxicloroquina. Porque na posse do Tait hoje, ele não falou de hidroxicloroquina, ele falou de retrovirais, de dados e de outras informações. Em algum sentido, tentando construir uma narrativa de que as decisões tomadas pelo ministro Mandetta foram decisões não baseadas em dado. E aí é esse o ponto, esse vai ser um embate. Não se surpreendam se nas próximas semanas começarem a pipocar notícias ou uma narrativa que tente destruir a reputação do Mandetta, porque o grupo político do Bolsonaro tem receios desse processo, tá bom? Isso é importante. Aí vamos aqui, tem um outro comentário. Tem a sensação de que o presidente desceu um pouco o tom da discussão do medicamento. Sim, Priscila, o presidente desceu o tom, eu concordo com você, tá? Eu acredito que ele deu uma diminuída no que é o tom do uso da hidroxicloroquina, porque agora ele tem alguém que está alinhado com ele. É preciso saber, e aí vem 2 pontos importantes. Se o ministro Nelson Tait for
bem-sucedido na construção dos instrumentos de contenção da pandemia e o caso não for tão agudo no Brasil, você pode, de fato, lidar com uma situação em que a narrativa do presidente funcione e o presidente nem precisa falar de hidroxicloroquina mais. Funcionou e daí vai, entendeu? Eu acho que esse é um ponto importante dentro da sua fala, comentário, e agradeço a pergunta. Tem uma outra pergunta aqui, gente, eu adoro quando começa a pipocar pergunta, eu me sinto tipo, uau, que legal. E a ideia do atual ministro Tati sobre sair produzindo a cloroquina e testar em massa, não seria uma tomada extrema? Então, Sabrina, eu creio que essa decisão já era o que o presidente queria, né? Ele queria que, de fato, se produzisse em massa, a Anvisa já tinha dado essa autorização, o Ministério da Defesa já estava usando seus próprios laboratórios para isso, e eles vão fazer. No que diz respeito à testagem, qual é o grande problema, né, que o novo ministro vai ter que encarar? A falta de insumos para teste. Não tem teste. Né? Então, a fala do ministro, e eu não vou entrar aqui no julgamento da pertinência se ele vai conseguir resolver isso ou não nas próximas semanas, tá? Porque eu acho injusto. O cara acabou de tomar posse. Mas a fala dele está alinhada com a Organização Mundial de Saúde, que é teste em massa, uso isolamento horizontal. Nas falas de ontem e de hoje, o ministro não disse quando ia relaxar o isolamento, mas ele disse que em algum momento o isolamento tinha que ser relaxado. Ele ajustou o discurso, né, para agradar o presidente, e faz parte, o ministro no fim tem que agradar o presidente, é para isso que ele é remunerado, né? Mas ele colocou, olha, a gente vai ter que fazer isso, e tem que ter um olhar mais interdisciplinar sobre a questão, na tentativa de tentar construir uma narrativa de que o olhar do Mandetta não era interdisciplinar, né? Porque aí entra no embate político. A questão fundamental é, o Ministério da Saúde vai precisar ter testes, porque o Brasil é um dos países que menos testa. O Brasil testa 296 pessoas por milhão. Eu falei disso ontem. A Espanha, por exemplo, o último dado que eu vi, testa 13 mil pessoas por milhão. Vai ter que testar mais gente. Se você quer retomar a economia, você vai ter que testar mais gente. Então, esse é um componente, tá, Sabrina, que eu acredito que vai ter um processo. E aí é importante entender duas coisas sobre essa narrativa do Bolsonaro, para a gente não ser injusto também. O presidente Bolsonaro andou nas ruas, o presidente Bolsonaro bateu de frente com o ministro da Saúde, dentro da sua lógica mesmo de atuação política, mas o presidente Bolsonaro em nenhum momento reverteu os decretos de calamidade pública, ou impediu que o dinheiro chegasse, né, em termos de ação. O que significa dizer? Que o presidente age dentro da lógica que ele sempre agiu, que é, ele tem um discurso para o seu militante, para manter o militante engajado, e algumas temáticas ele entrega para um corpo técnico decidir. A questão da gestão da crise da pandemia ele entregou na mão do Braga Neto. O problema fundamental é que ele passou a sentir em algum momento que o ministro da Saúde não era mais leal a ele. E aí, nisso, dentro da percepção do Bolsonaro e do discurso político bolsonarista, é inadmissível. E aí ele entrou num processo de fritura do ministro, que resultou na demissão ontem. É saber se o novo ministro vai receber esse aval de lealdade por um longo curso de tempo e se ele vai conseguir dar respostas que, em algum sentido, tranquilizem a sociedade para diminuir a pressão e o isolamento sobre o governo e, de outro, agradar o presidente. Esse é o desafio, é onde o novo ministro vai ter que andar na corda bamba, né? A linha é muito tênue e o Mandetta cruzou essa linha ao assumir um posicionamento pró-sociedade. Talvez até porque seja político e tem isso como instinto, né? Aí vem uma pergunta aqui do França. Acredito que as ações atuais do presidente já têm como objetivo construir uma narrativa política a favor do governo para as eleições da mesa da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Sim, certamente tem. Certamente tem. A dificuldade do governo aí vamos fazer uma reflexão, Dudu, com aquilo que aconteceu com o governo Dilma Rousseff. O início do fim do governo Dilma Rousseff foi quando a Dilma tentou interferir na eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado, né? Ela tentou emplacar um próprio nome, o baixo clero se revoltou, elegeu o Eduardo Cunha e aí foi o início do fim. Eu gostaria que eu acho que em termos de estabilidade seria bastante interessante que o governo não se metesse nessas eleições, mesmo porque tem um elemento importante, tá? Por mais que o Rodrigo Maia não diga abertamente que é favorável a algum tipo de alteração no regimento das casas para que ele seja reeleito, o Alcolumbre é. E se o Alcolumbre fizer o movimento
com o controle que o Rodrigo Maia tem da Câmara hoje, ele consegue engatar uma reeleição. E esse seria o pior dos mundos para o governo. Porque hoje o governo bate no Rodrigo Maia partindo do princípio de que ele não será presidente da Câmara por um novo período. Mas e se for? Né? Se for, gera uma situação bastante complexa, né? Acho que esse é um ponto importante. E a gente tem um comentário aqui da Yara, né? O artigo Pandemics Depress the Economy, Public Interventions do not. Evidence from 1918, Flu. Ah, tá, sobre a gripe espanhola. Do Sérgio Correia e Stephen Lang, que é um excelente artigo que fala como, em casos de pandemia, e como a perda de mão de obra é mais complicado a longo prazo na nossa economia. Legal, vou procurar esse artigo aí, viu? Aqui entrando mais gente, bons tempos aqueles, né? Tem gente aí que é fã do Eduardo Cunha, né? Eu não sou não, né? Eu acho que foram tempos bastante complexos, né? Eu gosto de Noruega, de Dinamarca, entendeu? Tudo assim muito estável, tranquilo, todo mundo em paz, funcionando bem, cada um respeita a sua casinha e as coisas funcionam bem, sabe? Mas enfim, nasci no Brasil, virei analista político aqui, tem tema todo dia, é sempre divertido. Pessoal, chegamos a 41 minutos de live. E aí, disse sim. Brincadeira, não disse não. Mas o lado bom é que vai pro YouTube sem o seu nome, então ninguém vai saber quem é você. Chegamos a 41 minutos de live. Se alguém tiver mais alguma pergunta, uma última pergunta, eu respondo. Aí vem um comentário da Flávia aqui, que sempre está mandando reportagem, é uma amiga muito querida. Concordo com essa questão da possibilidade de reeleição do Maia e do Alcolumbre, vai complicar para o governo. Também acho, viu, Flávia? Se o Alcolumbre fizesse movimento de busca de uma reeleição para ele e para o Maia, pode complicar para o governo. E aí tem um outro ponto que é importante, já que ninguém lançou uma pergunta aí, que é hoje de manhã o presidente, na saída do Alvorada, fez uma declaração para elevar o tom de confronto e dobrar a aposta de novo. Eu não sei nem quantas vezes o presidente Bolsonaro já dobrou a aposta, né? Mas ele disse que descobriu via inteligência um plano do Dória, do Maia e do STF contra ele. E aí vem, esse tipo de fala é feita diretamente para a militância. Né? É feito diretamente para a militância, e aí é saber quais são as reações, né? Qual vai ser a reação do Rodrigo Maia, qual vai ser a reação do João Dória, qual vai ser a reação do STF. Mas, de fato, nós temos uma lógica em que o confronto deixa o presidente confortável e ele vai para o confronto até o fim, né? E aí tem um comentário aqui, né, do Matheus Atanã. Na posse do Tait, gostaria de um comentário sobre a fala do presidente. Aqui não tem vitoriosos nem derrotados. A história lá na frente vai nos julgar. Espero que nós dois estejamos certos. A continuação, a ideia de abrir o comércio é um risco que eu corro. Cai no meu colo. Então, qual é a premissa do presidente aí nessa fala, Matheus? Me parece que é a ideia de que ele entende que a Covid passa e a recessão fica. Então ele está querendo construir uma lógica narrativa de que ele não seja o culpado pela recessão, e ele parte do princípio, aí vem a dinâmica de não revogar os decretos, e é importante fazer essa justiça, né? Ele não revoga os decretos, né? E como tem uma decisão do STF de que os estados e os municípios são os responsáveis pelas políticas de isolamento, ele pode dizer que está de mãos atadas. E à medida que ele constrói uma narrativa que no curso do futuro do tempo tenha um registro de que ele não foi o responsável pela recessão, ou que ele possa se livrar do ônus de ser o responsável da recessão, ele acredita que tem chances num processo eleitoral futuro. Eu creio que está muito nessa lógica. Ele assume o risco, dobra a aposta e paga para ver. Lembra, governo Bolsonaro é sempre na ofensiva, nunca na defensiva. Né? Muito importante ter isso em mente. E aí vem uma última pergunta antes da gente começar a se despedir. Tem um comentário da Yara. Tem um comentário da Yara. Isso. Não li esta afirmação do presidente hoje. Às vezes eu fico só rindo dos diálogos do governo. É isso, assim. É uma lógica de confronto permanente. Com relação a como será a reação da BIM, também, porque se for relatório mesmo, o PR divulga, penso que isso fica ruim para a direção da BIM. Então, não sei como é que isso vai ser, né? Se existir esse relatório, caso ele exista, a BIM vai divulgar?
Se existir esse relatório, ele vai, de fato, ser divulgado? Eu creio que esse é um ponto e a fonte. Mas aí vamos lembrar o seguinte, como o presidente é um intuitivo, né, o Bolsonaro funciona por intuição. A intuição dele diz que é sempre primeira marcha, sempre à frente, sempre no confronto, sempre no embate, falando direto com o seu eleitorado. Em algum sentido, ele não precisa comprovar a informação, ele só precisa jogar a notícia e deixar ela fluir. Se colar, colou. Né? Caso o relatório exista e ele queira divulgar, aí é outra história. E a ABIN vai ter que prestar contas ao Congresso Nacional, aos órgãos de controle e tal. Mas eu acredito que nesse momento ele não está tão preocupado em divulgar o relatório, ele só quer jogar a informação. Né? Vamos lembrar, a cloroquina foi assim. Ele jogou a informação, a gente não tem dado consistente de que a hidroxicloroquina funcione, né? Mas ele joga a informação. É parte da lógica do presidente e de colocar sempre o rival na defensiva. Eu creio que esse é importante isso em mente, tá bom? Pessoal, 45 minutos de live, eu tenho que desligar, porque senão depois vocês não assistem no YouTube. A turma não quer assistir mais de 12 minutos, então eu vou parando por aqui. Exatamente. Vou parando por aqui. A gente volta na segunda-feira, ao meio-dia. Eu queria agradecer enormemente as pessoas que têm seguido a minha página no Instagram, que têm me seguido no Twitter, que têm colocado nos seus stories convites para os seus amigos virem participar dessa live. As pessoas que estão entrando no canal do Instagram, eu tinha 2 semanas atrás, eu tinha 2 pessoas no Instagram, não, no YouTube. 2 semanas atrás eu tinha 2 pessoas no meu canal do YouTube, hoje tem 88, estava vendo de manhã. Tem sido muito bonito, muito legal. Eu acredito que a gente tem prestado um serviço bastante interessante para a sociedade, para fazer esse diálogo com vocês e ajudar a esclarecer. Quero agradecer pessoas que, inclusive, o Leonan está aí, que fez um depoimento no LinkedIn, convidando as pessoas a assistirem essa live. Tem sido um fenômeno muito, muito legal. Mas lembro que eu preciso de vocês para que isso funcione, né? Eu preciso de vocês para que esse projeto cresça, porque a gente está fazendo tudo organicamente ainda. Não tem nenhum tipo de impulsionamento, então eu preciso que vocês convidem os amigos, que vocês coloquem nos stories, que vocês convidem as pessoas a curtirem a página, tá? Queria agradecer mais uma vez. Curtam o Creomar no Instagram, curtam o Creomar no Twitter, curtam a Dharma Politics no Instagram, curtam a Dharma no Twitter, Dharma Politics, curtam a Dharma no LinkedIn. A gente está aqui trabalhando muito duro para passar por essa crise, assim como vocês, né? No mais, eu agradeço, desejo a todos um ótimo final de semana, um beijo enorme no coração, muito bom ver pessoas tão queridas e pessoas que eu estou conhecendo agora nesse processo, e lembrem-se, a análise não é conversa de bar, lavem as mãos, se puderem fiquem em casa, já tem muita gente se sacrificando na rua, e vamos seguir analisando essa política brasileira que é tão interessante, tão dinâmica e tem tantos desafios, tá bom? Se cuidem, até segunda, um abração!